Fala meus amigos e irmãos aqui do canal Ligado no Silva. Mais uma vez estamos com mais um vídeo aí para vocês, esclarecedores da palavra do Senhor. Fica atento aí, mas antes vou fazer aquele pedido de sempre. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho para vocês receberem mais notificações aqui do canal Ligado no Silva. Aperta aí, aperta! O assunto de hoje é um assunto que causa muita confusão na cabeça de muita gente ainda, que não compreende e muitas das vezes fica com medo, com espírito de temor dentro dele, achando que não tem mais perdão, que é o fim dele, não adianta mais ir para a igreja, não adianta mais aceitar Jesus, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Não fique assim. Se você está se sentindo assim, com esse temor, com essa preocupação, é porque você não blasfemou. Quem blasfema, ele blasfema consciente, ele sabe o que está fazendo. Se você tem esse temor, é porque você não blasfemou. Mas fica uma dica, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, porque não tem perdão. O livro onde contém essa passagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus está lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, que nós iremos ler aqui junto. Vamos ler, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, com que blasfemarem. Versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Fica ligado aí, hein? Por que Jesus falou essas palavras? Lá no versículo 22, do mesmo capítulo 3 de Marcos, nós vamos ler: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo espírito dos demônios expulsam os demônios. Olha só, a blasfêmia dos escribas. Por isso que Jesus falou que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E foi o que os escribas falaram para Jesus e procuravam até mesmo apedrejá-lo. Você sabia disso? Sim, procurava apedrejar Jesus. Por quê? Os escribas, os religiosos, os judeus que guardavam ali as leis, se baseavam lá no livro de Levítico, no capítulo 24, no versículo 16, que eu vou ler aqui com vocês, E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Por isso que os escribas procuravam apedrejar Jesus, porque na mente deles, eles diziam que Jesus estava blasfemando, dizendo ser Deus. Eu vou ler aqui o versículo aonde os escribas queriam apedrejar Jesus por essas palavras. Fica aí. Olha só aonde os judeus, os escribas, se pegaram para apedrejar Jesus, nessas palavras que Jesus falou. João 10, versículo 30. Vou ler aqui, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Essa palavra, era em cima dessa palavra que os judeus procuravam apedrejar Jesus. Porque na mente deles, como pode um homem, eles falam assim, como pode um homem, um ser humano, se igualar a Deus? Isso para os judeus da época era rebaixar a divindade, era rebaixar Deus, entendeu? Igualando Deus a um homem. E os judeus não aceitavam isso de jeito nenhum. Era motivo de prisão perpétua ou de morte. Por isso que eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, o acusando de blasfêmia, por causa do livro lá de João, capítulo 10, versículo 30, onde ele disse: eu e o Pai somos um. Os versículos que mostram essa revolta dos judeus contra Jesus, o acusando de blasfêmia, está no versículo 32, 33, onde diz: responderam Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Jesus perguntando a eles. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, olha só, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quer dizer, como é que sendo tu homem, tu fala que é igual a Deus? Está rebaixando Deus, entendeu? E os judeus não aceitam isso de qualquer maneira. Por isso que até hoje eles esperam o Messias enviado de Deus. Eles não receberam o Jesus que nós cremos. Eles não aceitam isso. Então eles acusaram de Jesus de blasfêmia nesse ponto, de rebaixar Deus
ao ser humano, ao homem. Agora, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão? Jesus falou que todo pecado e blasfêmia concernente ao homem tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão e já está condenado ao juízo eterno. Por que Jesus falou isso? Porque quem comete esse pecado, ele não se arrepende. Porque a ação do arrependimento só se dá através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, diz a Bíblia, que nos convence do pecado. Então a pessoa que blasfema consciente, ele está pecando um pecado de morte, de condenação eterna. Porque a ação do arrependimento vem através do Espírito Santo de Deus. E a pessoa que blasfema, ela está blasfemando contra a pessoa que nos dá o perdão, que nos faz se arrepender. Então é por isso que Cristo falou que quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, porque é Ele que nos faz se arrepender dos pecados. É Ele que nos convence do pecado e do juízo. Tá entendendo? Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos, porque estou sempre aqui postando versículos, livros bíblicos esclarecedores para você, que nós estamos aqui crescendo junto no conhecimento, na graça. Eu também estou aprendendo, não sei tudo, mas procuro aprender e passar para vocês. Valeu? Fica com Deus!